Olá, pessoal! Continuando o estudo sobre unidade de conservação. Lembrando que a gente já tem 2 aulas gravadas. Se você não viu a primeira e a segunda, é importante que você veja. Na aula anterior, nós falamos sobre, já começamos a falar sobre os 2 grandes grupos que compõem as unidades de conservação. O primeiro grupo é o grupo da unidade de conservação de proteção integral, que é composta aí por 5 categorias que nós vimos na aula anterior. E nós vamos ver agora nessa aula o segundo grupo, né, dentro dessa unidade de conservação, da unidade de conservação, que são as unidades de conservação de uso sustentável. Então, nós vimos que nas áreas de proteção integral, que nós vimos na aula anterior, não é permitido a ação humana direta, não é permitido, né, que o ser humano, de certa forma, ocupe e desfrute, né, dos recursos naturais dessas áreas de proteção integral. Agora que nas áreas de proteção de uso sustentável, a gente vai ver assim que já há ocupação humana, então a gente vê assim que são áreas mais destinadas à conservação, né, ambiental. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui de área de uso sustentável, a gente tem a área de proteção ambiental, que é conhecido como APA. É uma área, em geral, extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos e bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas. O objetivo dessa área, né, dessa APA, é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação, né, já que a ocupação tem que ter uma disciplina para o uso dessas áreas, né, e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, e é constituído por terras públicas ou privadas, lembrando sempre, né, que quando há uma área de proteção que é de domínio privado, tem que também seguir as regras, né, como já foi destacado na aula anterior. Caso não siga as regras, é tomada de alguma forma pelo poder público, né, porque é necessário a sua proteção, né. Então, é uma área também que é liberada aí para pesquisa, né? Porque quando a gente pensa em área de proteção ambiental, a gente já vê uma grande diferença com a área de proteção integral que a gente viu na aula anterior, né? Essa área de proteção ambiental, né, que compõe as áreas de uso sustentável, já são áreas assim menos restritas em relação às unidades de conservação, permite, né, como está dizendo aqui o texto da lei, a ocupação humana. Então, o objetivo é proteger e conservar essas áreas com atributos naturais, seus recursos, né, o seu contexto ecológico e também cultural, porque como é uma área de ocupação humana, com certeza existem alguns atributos culturais que merecem ser também conservados ali juntamente com os recursos naturais, né? Então, apesar de ter a ocupação humana nesses locais, as atividades humanas desenvolvidas dentro dessas APAs, né, elas têm que seguir uma regra, têm que seguir as regras efetivadas ali, né, e construídas, né, criadas pelo Conselho Deliberativo, né, que administra ali essa APA, e também pelo Conselho Consultivo, né, a gente vai ver sempre que existe um Conselho Deliberativo deliberando as regras ali, e também o Conselho Consultivo, né, é constituído ali pelo setor público e também pelo setor civil, né, da sociedade ali, contribuindo ali na organização e das regras, na efetivação dessas regras ali, para que haja realmente um uso dessas áreas de forma sustentável. Então, a gente sempre vai ver a atuação desses 2 conselhos em conjunto. E então essas áreas elas são mais abertas, né, ao público, inclusive para ocupação e usos, né, e uso sustentável, como já foi dito, né, para sobrevivência. E quando a área é privada, ela segue a mesma regra, como já foi comentada, né, que tem que ser também tem que seguir as regras, né, as normas e seguir a lei, né, para poder ser preservada essa área. Caso contrário, essa área tem que ser desocupada, né, para ficar com o uso público, né, para poder se efetivar as regras, ali, as leis, as normas para sua proteção. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é a área de proteção integral da Costa dos Corais, localizada na região Nordeste, no estado de Pernambuco e Alagoas. A gente vê uma grande barreira de corais, né, nessa área, então existe bastante corais,
existe bastante organismo, né, crustáceos e outros organismos que acabam vivendo juntamente com esses corais. Então, a área de preservação desses organismos é a maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil, que abriga bastante organismos aí, inclusive com a presença do peixe-boi marinho, né? Então, a gente tem uma grande biodiversidade aí de crustáceos, de mamíferos, de peixes, de algas, né? E assim por diante. Há uma barreira, né, como eu disse, uma parede de corais que fica aí, que se estende por cerca de 30 quilômetros, né, uma faixa grande e extensa aí, né? Então, é isso, né? Então, essa área ela serve, tem esse objetivo, né? Essa costa dos corais tem esse objetivo de proteger o ambiente costeiro marinho, né? Inclusive, há uma parte que é de manguezal e se estende até essa plataforma continental aí, né? De corais aí que a gente vê, tá? Então, os pescadores, né, que moram nessa região aqui da costa dos corais já entendem essa importância da conservação dessa área e eles têm até um rodízio, né, de pesca, por exemplo. Então, já tem essa consciência ambiental feita, né, essa educação ambiental feita com esses pescadores para que não haja desaparecimento de espécies, para que não haja degradação ambiental, né, de uma parte dessas áreas. Então, é feito um certo rodízio de pesca aí, né. Outra área de proteção que a gente tem, né, é das ilhas e várzeas do Rio Paraná, localizada na região sul e sudeste. Vai desde o estado do Paraná, aqui do município que é vizinho meu aqui, que é Guaíra, até o estado de São Paulo. Então, é uma região bastante grande aí, né, mais de 1.000 hectares aí de região de várzea e também de ilhas, né. Tem administração federal, então é uma ilha, é uma região assim que é bastante grande e protege, na verdade, o último trecho, né, do Rio Paraná, assim, que não tem usinas hidrelétricas, então é uma área assim de proteção do rio também, né? Nessas ilhas há bastante quantidade de animais aí que você pode pensar possa pensar de todos os grupos aí. E inclusive, né, quando eu fazia faculdade, né, nós íamos, né, em algumas dessas ilhas para fazer um processo de pesquisa, né, com aranhas, né, mas tem várias espécies aí, né, de diversos animais presentes nessas ilhas, né, que servem para pesquisa. E muitos pescadores também dessa região aqui dependem da pesca, né, muitos dependem desse rio para sobrevivência também, né? Então tem que ter essa conscientização, essa proteção, porque realmente as pessoas acabam que dependendo dessas áreas também de proteção aqui, né, no caso do Rio Paraná também. Outro exemplo que a gente tem é a área de proteção ambiental Rota do Sol, localizada na região sul, no estado do Rio Grande do Sul. Contém o bioma Mata Atlântica ali, né, também, de proteção de esfera estadual. Essa APA aqui, né, tem a função de proteger os recursos hídricos, né, nascentes daquele local ali, da fauna, proteger a fauna, a flora, né, conservar também essa composição, né, biótica aí, a biótica dessa área de proteção. E também funciona como área de amortecimento, então para algumas unidades de conservação, por exemplo, do Parque Nacional que existe ali, também tem uma estação ecológica, então essa área, né, de proteção ambiental, essa APA, ela existe ali como uma forma de amortecimento, né, ali dos impactos às unidades de conservação, né, de proteção integral, como por exemplo o parque e também a estação ecológica, né, que não pode haver ali ações humanas, né? Então essa APA ela serve assim para de alguma forma propor essa educação ambiental a esses moradores ou essas pessoas que acabam dependendo da mata, né, de alguma forma, dessa área, né, de preservação aí, né? Então, ela serve de amortecimento para que essas pessoas não vá fazer o uso das unidades de conservação de proteção integral, como as estações ecológicas e como os parques, né? Então, é uma área bastante importante desse ponto de vista ambiental.
Continuando aqui, nós temos o segundo tipo de uso sustentável, de áreas de uso sustentáveis. Por exemplo, nós temos aqui a área de relevante interesse ecológico, conhecido como área, né? É constituída por terras públicas ou privadas, respeitando os limites constitucionais. Podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área. É uma área, em geral, de pequena extensão. Então, a gente já vê aqui uma grande diferença entre os outros tipos de áreas, né, os outros tipos de unidades de conservação sustentáveis e a área de relevante interesse ecológico. É uma pequena área, no entanto, existe um interesse em proteger por questão da fauna, da flora, das questões culturais também existentes ali, né? Então, por isso que é protegida. Então, o objetivo é manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-lo, né, com os objetivos de conservação da natureza. Então, existe também o uso pelo ser humano dessas áreas, né, e existe normas, né, para poder ter esse uso. A gente tem como, por exemplo, a área Ilhas da Queimada Grande, tá? Acabei colocando aqui Ilhas da Queimada Pequena também, mas é Ilhas da Queimada Grande. Está localizada na região sudeste, no estado de São Paulo. É uma área de 65, mais ou menos 65 hectares, é uma área pequena, né, mas é uma ilha assim, que tem uma grande biodiversidade ali, abriga e protege muitos animais, né, aves, né, que acabam pousando nessa ilha para descanso, para reprodução também, e protege o ambiente, acaba, né, que protegendo o ambiente marinho próximo a essa ilha também, né? E é claro, né, que ela é bastante destacada, né, como a ilha que tem mais cobra por metro quadrado, então existe bastante cobras aí, então é uma referência quando a gente pensa em pesquisa nesse tipo de animal, né? Então ela tem esse nome, Ilha da Queimada, porque se usava bastante fogo, né? Se ateava bastante fogo para espantar, né, as cobras, e teve, né, uma grande queimada. Então, o nome é bastante sugestivo, né? Por isso. Então, nós temos essa é uma pequena área, né? Que ela tem essa grande importância, né, biológica que a gente vê, né? Então, por isso que ela é preservada, né? Conservada, aliás. Outra área, né, que a gente pode citar é a Floresta da Cicuta, localizada na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro. Compõe, né, o bioma Mata Atlântica, é composto do bioma Mata Atlântica. Essa floresta, né, ela possui uma vegetação original do Vale do Rio Paraíba e algumas espécies ameaçadas de extinção, né, como por exemplo a jaguatirica, o macaco bugio, né, também tem algumas espécies de morcegos, né, espécies endêmicas. Então é uma área assim que protege os recursos hídricos também. Então, de grande importância também, né, de grande relevância. Bom, outro exemplo que a gente tem aqui são das florestas nacionais, né? E outra unidade de conservação, né, de uso sustentável. É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, também conhecida como FLONA, né? Tem o objetivo de uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e das pesquisas científicas, né? Então, existe povos, né, que dependem da extração dos recursos, né, dessa floresta, então acabam utilizando de forma sustentável. Há também o uso, né, para fins de pesquisa, né, científica, a posse de domínio público e é admitida, né, a permanência de povos, principalmente populações tradicionais, né, indígenas, quilombolas e assim por diante, né. A visitação é permitida, né, condicionada às normas estabelecidas, a pesquisa é incentivada, né, com autorização prévia e também a floresta dispõe do conselho consultivo, né, que é presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representação de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, de populações tradicionais residentes. Então, há uma formação aí, vamos dizer assim, né, consultiva, né, de povos e também do setor público e do setor civil aí, que compõe o órgão aí que vai ajudar a administrar essas florestas, né? Exemplo, a gente tem a Floresta Nacional do Tapajós, localizada na região norte do Pará, administração federal, né, de nível federal.
pelo Instituto Chico Mendes, né? É habitado por aproximadamente 1.100 famílias, distribuídas em 28 comunidades. Então, existe bastante famílias aí, né, que dependem dessa floresta, né, para sobreviver. Vivem da pesca, da caça, do cultivo, da mandioca, do arroz, do feijão, enfim, né, do que elas plantam, do que elas colhem também nessa mata. Contém diversas plantas também, né, de valor comercial, como por exemplo cedro, a copaíba, seringueira, a castanheira, né. A gente tem o exemplo aí da samaúna, né, que é uma árvore de cerca de 300 anos aí, tem cerca de 18 metros de diâmetro, então é uma árvore bem grande, né, conhecida pelos indígenas como a mãe de todas as árvores. E então é bastante riquíssima, né, e protege também então a fauna, a flora, e protege também os recursos hídricos nesse ambiente, né? Desculpa, gente. Também temos o exemplo da Floresta Nacional de Irati, localizada na região sul, no estado do Paraná. Tem como bioma, né, o bioma da Mata Atlântica. Tem a esfera, é regida pela esfera federal, né? Protege um dos últimos remanescentes de araucária, né, dessa região aí do Paraná. E tem museus, né, tem várias áreas aí para visitação também. Outro exemplo, tem a Floresta Nacional de Carajás, localizada na região norte, no estado do Pará. É administrado pela esfera federal também, né? Tem mais de 400 mil hectares aí, então 400 hectares, então é muita terra aí, né, para poder de floresta, né, para ser protegida, né? Temos também povos também que habitam e que dependem dessa mata, protege, tem a fauna, a flora, os recursos hídricos também, né? A gente tem um exemplo da flor de Carajás, que é endêmica, né, e dá nome também a essa floresta, né? Não tem o exemplo aqui, mas vocês podem procurar a flor de Carajás, flor mais rosada, não sei, vermelha, não sei qual que é o tom exatamente, né? E que dá nome a essa floresta, né? Essa Floresta Nacional de Carajás. Outro exemplo que a gente tem aqui é a Floresta Nacional de Canelas, localizada na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Tem mais de 500 hectares aí de terra nessa área, né? Tem a área ali, né, de Mata Atlântica, então a área que funciona ecoturismo, funciona ali, né, para proteção da fauna, da flora, dos recursos hídricos também. E tem as pessoas também que dependem dessa região aí, né? E é uma área assim com que a gente vê uma paisagem, né, uma beleza cênica muito grande também. Prosseguindo aqui, nós temos o quarto, né, tipo de reserva que nós temos aqui, né, o quarto tipo de uso sustentável. Nós temos a reserva extrativista, conhecida como RESEX. As RESEX, elas são construídas, são preservadas, né, as leis elas são criadas no sentido de preservar não só o recurso, né, oferecido ali pelo ambiente, mas também proteger os povos, né, que residem nessas reservas, né, extrativistas. Então, são povos que fazem a extração, né, exercem o extrativismo das reservas e que tem que ser feito isso de forma sustentável, né? Então, é uma forma de proteger os recursos naturais, mas também esses povos, como os indígenas, quilombolas e outras comunidades que dependem, né, dessas florestas, desse extrativismo, né? Então, era utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Então, essas pequenas comunidades, elas dependem, né, dessa reserva extrativista. É de domínio público, né, com o uso concedido, né, à população extrativista tradicional. Tem o objetivo, então, de proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegura o uso, né, sustentável dos recursos da unidade, né? Então, é proibida, né, claro, a exploração desses recursos naturais de forma excessiva, tanto por esses grupos, as pequenas comunidades, quanto por outras pessoas, né? Então, essas unidades, né, essas reservas ativistas, elas têm leis, né, regidas aí pelo Conselho Deliberativo, por pessoas também, né, que fazem parte dessas regiões, das comunidades, e que vão ajudar a fazer
a exercer, né, as regras dessas leis também, tá? A visitação pública é permitida, né, sob, às vezes guiada e às vezes, enfim, de toda forma é regulada pela lei, né, também. A gente tem vários exemplos, né, tem a Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada na região norte aí do Acre, né, bastante conhecida pela extração ali de látex, né, da resina de árvores, também extração, né, de outras, tem outros tipos de extração nessa mata, né, de castanhas, né, também, então as pessoas residentes ali geralmente dependem, né, desse tipo de extrativismo para sobreviver. Então a Resex é fruto de uma longa luta, né, de seringueiros, né, que faziam oposição aos modelos de desenvolvimento defendido pelo governo brasileiro para a região amazônica na década de 70, que era um extrativismo muito liberado, né, que estava, de certa forma, degradando a floresta aí, né, e estava prejudicando principalmente essas pequenas comunidades. Então, né, a própria comunidade, num ato, né, ela reivindicou essa proteção, né, para proteger a floresta, para proteger essa reserva extrativista e para proteger também a comunidade em si, né, porque a floresta acaba sendo um meio de subsistência dessa comunidade, né. Abriga aproximadamente 7.500 pessoas, sendo que usam, né, por exemplo, a castanha, a borracha, né, como os principais recursos de manejo aí das unidades de conservação, dessa unidade de conservação. Outro exemplo que nós temos é a Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo, aí, né, com várias ilhas, como vocês podem observar. Em torno dessas ilhas aí nós temos uma proteção ambiental, então essas ilhas abrigam, claro, uma grande quantidade aí de fauna, de flora aí existente, mas existe também a pesca, né, ali é uma região que tem uma pesca intensa, agora, né, já uma pesca regularizada, né, é preciso fazer a inscrição, né, para fazer a pesca legalmente, então para ter um controle, né, um uso sustentável desses recursos. É localizado na região sudeste, no Rio de Janeiro, e também é comandado, né, administrado pela esfera federal aí. Temos também a Reserva Extrativista do Rio Xingu, localizado na região norte, no estado do Pará, no bioma Amazônia, né? Tem uma grande extração ali, desde castanhas, mas também a gente vê a presença, né, de grandes comunidades indígenas, né, que dependem desses rios, e também da extração, né, de muitos produtos da mata, né, da reserva, para poder sobreviver. Alguns plantam, né, mandioca, outras coisas para uma renda complementar, né, mas de certa forma acaba dependendo bastante dessa reserva. E claro, do rio Xingu também, né. A Reserva Extrativista Marinha do Mandira, localizada na região sudeste do estado de São Paulo, no município de Cananéias. Também, né, é usado bastante ali para ajuda a proteger, né, as comunidades, por exemplo, existem muitas comunidades ali quilombolas, né, então ajuda a proteger o meio de subsistência dessas comunidades, né, eles utilizam ali a pesca, inclusive de crustáceos, né, nessa região aí. Deixa eu ver o que mais que é importante, e é usada, né, imagina, essa grande reserva, né, utilizada aí com bastante espécies endêmicas, inclusive, né? Então há uma proteção da fauna, da flora e dos recursos hídricos dessa região também. Também temos comunidade de conservação de uso sustentável a reserva de fauna, né? Que é conhecida como REFAO. É uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, né? Tem posse de domínio público, a visitação pública é permitida desde que nos termos da lei, né, proibido o exercício da caça amadorista ou profissional nessas áreas, e também a comercialização dos produtos ou da própria pesquisa realizada nessa área tem que ser tudo sob a lei, né, também de acordo com tudo que rege a lei. Então, são áreas riquíssimas. A gente tem um exemplo da reserva da fauna
Baía de Babitonga, localizada, né, no litoral norte de Santa Catarina. É a primeira reserva de fauna, né, do nosso país, que ainda está bastante debatida aí na lei aí, né? Seu entorno abriga importantes remanescentes da Mata Atlântica, né? E cerca de 75% dos manguezais catarinenses, caracterizando-se como o último grande remanescente deste ecossistema, né, em seu limite, né, de distribuição do Atlântico Sul. Então é muito importante quando a gente fala desses manguezais, da preservação desses manguezais. São cerca de 160 km² de lâmina de água, né, que contorna 3 importantes ecossistemas brasileiros, né, de Mata Atlântica, como a floresta ambrófila, a restinga e os manguezais. A gente tem a presença de alguns animais endêmicos dessa região, né, por exemplo, a toninha, né, bastante conhecido, um local assim único do mundo, né, que existe esses animais. Que são parentes, né, vamos dizer assim, que é um tipo de golfinho, né, tem aquele bico, vamos dizer assim, mais afilado, né, bico, né, com certeza não fala assim, né, mas para vocês entenderem, é mais afilado, né, mais pontiagudo à frente, e são parentes do golfinho, e são animais assim que vivem, né, tem os seus ancestrais há mais de 1 milhão de anos, né, então é um orgulho para nós termos essa espécie aqui no nosso país, né? Inclusive a toninha dessa região, dessa baía especificamente, né? Ela possui material genético único, né? Então, quer dizer, são animais únicos que existem nessa baía e que precisam ser preservados, né? Não só conservar essa baía, mas precisa ser preservado, eu acredito, né? Então, possui outras espécies também, como os botos cinzas, e possui uma grande biodiversidade aí de outros animais, né, de aves e tudo mais. Existe a pesca também nessa região, né, existe o convívio com o ser humano, né, tenta-se ser de forma sustentável. Há bastante agressão ainda à baía, né, essa reserva, né, de forma geral, né, assim como na verdade todas as reservas, né, há leis de conservação, há leis para proteção, mas a gente sabe ainda que existe uma grande degradação ambiental, por isso que a gente fala tanto de uso sustentável ainda, né? Por isso que a gente fala tanto de implementação ainda de educação ambiental nessas regiões, porque a gente ainda está muito no texto da lei, ainda está muito no papel, né? E poucas ações ainda como se deveria fazer, né? Então, a sexta unidade de uso sustentável seria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e da manutenção da diversidade biológica. Então, nessas reservas, né, há povos endêmicos ali, povos tradicionais, né, que vivem ali. Então, a terra, de fato, é de posse público do governo, né? Só que há vamos dizer assim, um contrato de concessão, né, com esses povos para poder eles usarem essas terras e praticarem, de certa forma, o uso, né, delas, né, de forma sustentável. Então, esses povos tradicionais eles já têm uma certa técnica, né, porque já viviam muitos anos nessas terras. Então, o que os técnicos, os biólogos, enfim, as pessoas com mais habilidades, né, com mais conhecimento, vão até esses povos tradicionais para aperfeiçoar a sua técnica, né, para que haja uma extração, haja uma manipulação dessas áreas, dos recursos naturais, mas de forma mais sustentável, né? Então, há um incentivo, né, para que esses povos continuem nessas regiões, nessas reservas, e que haja uma coexistência entre eles e os recursos naturais, né? Então, o objetivo é preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos da qualidade de vida da exploração dos recursos naturais das populações tradicionais. Então, visa, além de proteger essas áreas, visa, né, oferecer uma melhor qualidade de vida para esses povos, uma melhor condição de trabalho também para esses povos, né, que dependem dessas reservas. Bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar, né, o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidos
por essas populações. Como eu disse, né, essas populações elas já têm um certo conhecimento, então quem é mais sabido, né, quem tem o conhecimento, né, os biólogos e outros técnicos, né, vão até eles para aperfeiçoar suas técnicas no sentido de que façam um uso adequado, né, um uso de forma que não agrida o meio ambiente, né. Então, o uso dessas áreas ocupadas por populações tradicionais será regulado, né, de acordo com o disposto no artigo 23 dessa lei, né, do SNUC, com regulamentação específica. É gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes da área. Então, há um conselho, há uma administração feita, inclusive, né, pelo Conselho Deliberativo e também por pessoas, constituída por pessoas desses povos tradicionais, né. São realizadas várias atividades, né, aqui de maneira sustentável, é permitida a pesquisa, desde que com autorização, é permitida a visita, né, desde que também nos moldes da lei, desde que respeitando a natureza ali, né, a área preservada, a área de reserva, né. Deve ser considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e também da conservação. Então, tem que levar em consideração em relação a isso também, a quantidade de pessoas ali, como que deve ser feito esse manejo ali da região de forma sustentável, né? Então, é admitida a exploração dos componentes dos ecossistemas naturais. Muita gente não gosta desse termo, né, de exploração, porque dá a impressão assim que vai ser explorado o meio ambiente até esgotar, né, os recursos ali naturais. E não é essa a intenção, né, já que é feito algo de forma sustentável, então não é uma exploração no sentido de findar, né, esses recursos naturais. A gente tem alguns exemplos, até a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, né, localizada na região norte, no Amazonas. A administração é estadual, então é a grande reserva que nós temos aí, ó, com muitas espécies aí que são utilizadas, né, capturadas aí pelo homem, né, pelos povos ali que dependem desse rio, né. O Mamiruá é a maior área de floresta inundada, né, e preservada do planeta. Então, é uma área bastante grande, né. Tem um projeto também, né, que além dos técnicos, vamos dizer assim, da parte dos cientistas e biólogos, né, que vão ter essa população para ajudar nessa questão do desenvolvimento sustentável, a própria população tem essa conscientização e os projetos são desenvolvidos, geralmente tem uma contraposição assim também, né, uma contraproposta desses ribeirinhos, dessa população local, que vai ajudar, né, na execução desses projetos de sustentabilidade, né. A gente tem também a reserva de veredas do Acari, que ajuda nesse processo, é localizada na região sudeste, no estado de Minas Gerais. Temos outro exemplo, né, da floresta do Rio Negro, localizada na região norte, né, no Amazonas. Também aqui existem vários projetos, né, ali para poder fazer para que as comunidades residentes ali desenvolvam atividades ali de forma sustentável também, né. E por último aqui nós temos, compondo aqui as unidades de conservação de uso sustentável, nós temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, são unidades de conservação instituídas em áreas particulares, tem o objetivo de conservar a diversidade biológica existente nessas propriedades particulares, né, privadas. O termo de compromisso entre o proprietário e o governo será assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, se realmente, né, tem recursos biológicos ali que precisam ser preservados, né, ou conservados. É instituído, né, por uma pessoa física ou jurídica privada. Então, nessa reserva particular de patrimônio natural, só será permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Então, é algo também sim que é controlado quando, né, é assinado esse termo e quando é realmente criada a reserva ali no ambiente ali particular.
Então, existe alguns benefícios para o proprietário, né, que tem essa reserva particular do patrimônio natural em sua área ali particular, né? Um dos benefícios é a isenção de impostos sobre a propriedade territorial rural. Também tem a redução de riscos de invasões e ocupações irregulares, né? Caso já esteja regularizada essa reserva. Então, não se corre esse risco, né, de ter essas invasões. Maiores chances de apoio dos órgãos governamentais para a fiscalização e proteção da área, por integrar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, que acaba que os órgãos, né, de fiscalização tendo essa obrigação de fiscalizar essa área privada também, né, de reserva privada. Então, não se corre o risco de estar sendo invadida, né, ocupada essas terras dessas propriedades privadas. Então, tem as suas vantagens principalmente pessoas, né, situantes, fazendeiros, né, estarem registrando aí, né, a sua propriedade aí como reserva particular de patrimônio natural. É importante, né, do ponto de vista ecológico, e é importante também, né, para o próprio proprietário também, né. Temos exemplo aqui do Sesc do Pantanal, né, que é uma região localizada na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso. Essa região, né, é a maior RPPN do Brasil. Olha só, de antigas fazendas de gado desativadas, ressurgiram áreas exuberantes, solo fértil e uma fauna bela e diversa, né? Aumentou em cerca de um terço a área total conservada do Pantanal mato-grossense. Então, olha só que linda, né? A região pantaneira, né, que tem bastante áreas alagadas, pantanosas, né, como o próprio nome diz, e tem uma grande biodiversidade, né? Já tem um bioma ali do Pantanal, né, que é um bioma que tem essa grande biodiversidade de espécies, né? Então, pessoas, né, que têm áreas privadas, né, tem que de alguma forma realmente preservar, né? Temos a RPPN do Salto Morato, né, localizada na região sul do estado do Paraná, né? Também tem administração federal aí, né? Temos um local com bastante área aí, uma área grande, né, de reserva. Olha só, com bastante áreas naturais, né, inclusive que estimula o ecoturismo também, né? Tem áreas de cachoeiras e de rios e de florestas, de trilhas, enfim. Temos a RPPN, a Curizal e Penha, localizada na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso do Sul. É de esfera, claro, né, de administração particular. Então, a gente vê bastante espécies, né, endêmica dessa região mais pantanosa, dessa região mais... dessa região pantaneira, né? Então, a gente tem... Olha que reserva linda, né? Lindíssima que nós temos aí, grandiosa. Temos a Fazenda Santa Teresa também. Olha só, aqui é uma propriedade particular, né? E de reserva, né? No caso, já também, né? Olha, nesses últimos slides aqui eu vou ter um resumão de tudo que foi falado, né, sobre as unidades de conservação de uso sustentável, então sobre a APA, a ARE, a floresta, né, o REFAL, sobre a RESEX, né, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RPPN que a gente viu. Então existe um resumo aqui falando dos aspectos gerais, né, da composição dos povos, né, que utilizam, né, de que forma que utilizam, né, essas áreas de proteção, né, de conservação, né, de forma responsável, né, de forma também consciente, né, pelo menos é isso que se pretende, né, com esse uso sustentável, né, é que se haja conscientização dessas pessoas, desses povos, né, que acabam sendo dependentes, né, seja das reservas, enfim, do rio, né, dos recursos hídricos, dos recursos da floresta, né. Então, tem que ter esse desenvolvimento dessa educação ambiental com esses povos, né, cada vez mais. A gente ouve muito falar sobre isso, né. Então, existe de alguma forma, talvez de forma bastante lenta ainda, né, no nosso país aqui, essa parte da conservação, essa parte
da sustentabilidade ainda está a passos lentos, mas cada vez mais necessário, cada vez mais sendo falada. Então, a gente tem essa expectativa também de cada vez mais ser implementadas, né? Então, aqui a gente tem um resumo também sobre a RESEX, enfim, sobre os aspectos gerais dessas unidades de conservação de forma sustentável. Eu disponibilizo aqui também os slides, né, nas 3 aulas aqui sobre sustentabilidade. As gravações também está disponibilizada para a disciplina de estágio, né, que a gente está complementando aqui, né, os conhecimentos com essas aulas sobre unidade de conservação. Mais uma vez eu me deixo à disposição caso alguns de vocês, né, alguém da disciplina esteja com alguma dúvida, né? Eu tenho algumas referências aqui utilizadas. Posso também sugerir outras leituras, né, caso vocês queiram fazer o uso, tá?